O dinheiro não compra a vida, mas a falta de alma pode matar quem ainda respira, murmurou tia Adelaide, com os olhos fixos naqueles abutres de terno caro. A sala de reuniões do último andar do edifício Solares, no coração pulsante de São Paulo, estava mergulhada em um silêncio sepulcral, apenas interrompido pelo zumbido monótono do ar-condicionado central, que parecia congelar, não apenas o ambiente, mas também os corações dos presentes. Leonardo Ferrero, o magnata, que construíra aquele império com as próprias mãos, jazia em uma cama luxuosa, em sua mansão, preso, em um estado vegetativo há 2 meses, enquanto ali naquela mesa de mogno polido o destino de seu legado estava prestes a ser retalhado como carne fresca por predadores famintos. Beatriz Ferrero, a irmã mais nova de Leonardo, tamborilava as unhas perfeitamente manicuradas sobre a pasta de couro, mal conseguindo disfarçar a ansiedade que fazia seus olhos brilharem com uma ganância contida, enquanto Rogério, o primo que sempre vivera à sombra do sucesso alheio, ajeitava a gravata com um nervosismo palpável, trocando olhares cúmplices com o advogado da família, Dr. Vilela, que limpava a garganta para anunciar o inevitável fim da era Leonardo. Como todos sabem, a situação clínica do Sr. Leonardo é irreversível, declarou Vilela com uma voz isenta de emoção, folheando os laudos médicos como se fossem meros contratos de aluguel, ignorando a humanidade do homem que pagava seu salário. Os médicos são unânimes. Não há esperança de recuperação cognitiva. Portanto, devemos acionar a cláusula de incapacidade permanente e transferir os poderes executivos. Beatriz suspirou. Um som teatral que ecoou pela sala e disse, com uma falsa tristeza que faria qualquer ator corar de vergonha: é uma tragédia. Realmente, meu pobre irmão. Mas a Ferrero Industries não pode parar. Temos milhares de funcionários dependendo de nós. E Leonardo, onde quer que sua mente esteja agora, certamente desejaria que fôssemos práticos. Rogério assentiu vigorosamente, acrescentando que a expansão para o mercado asiático não podia esperar por milagres. Mas antes que pudessem assinar os documentos que selariam o golpe corporativo, a porta se abriu com um estrondo silencioso, e tia Adelaide, a matriarca de 80 anos, apoiada em sua bengala de madeira de lei, entrou com a majestade de uma rainha destronada que volta para reclamar o que é seu, lançando um olhar que fez o ar na sala ficar ainda mais gelado. Vocês falam de praticidade enquanto o corpo dele ainda está quente na cama, disparou ela, caminhando lentamente até a cabeceira da mesa. Nenhum de vocês o visitou. Esta semana estavam ocupados demais, medindo o tamanho da herança, enquanto uma desconhecida, uma enfermeira, que ganha em 1 mês o que vocês gastam em um jantar, é a única que segura a mão dele e acredita que ele ainda está lá. Beatriz revirou os olhos, irritada com a interrupção sentimental, e retrucou que a enfermeira era paga para isso, que era apenas uma funcionária cumprindo tabela. Mas Adelaide sorriu enigmaticamente, um sorriso que continha um segredo perigoso, e revelou que no dia anterior algo impossível havia acontecido. Enquanto os lobos discutiam finanças na mansão silenciosa do Morumbi, Mariana da Silva, uma jovem enfermeira de 28 anos, com olhos cor de mel e um passado marcado pela luta e pela resiliência, cumpria sua rotina sagrada ao lado do corpo inerte de Leonardo. O quarto, transformado em uma unidade de terapia intensiva de luxo, tinha o cheiro estéril de álcool, misturado com o perfume suave das flores do campo, que Mariana trazia, escondida, em sua bolsa. Recusando-se a deixar aquele homem, que todos diziam ser apenas uma casca vazia, sem um pouco de cor e vida. Ela não via o bilionário, o homem de negócios implacável. Ela via um ser humano preso em um labirinto escuro, e acreditava com a fé inabalável que herdara de sua avó, que a voz humana era o fio de Ariadne, capaz de guiá-lo de volta. Mariana sentou-se ao lado dele, pegou o livro gasto que lia todas as tardes e, ao terminar o capítulo, sentiu um impulso que não estava nos protocolos médicos, uma intuição que vinha da alma e não da ciência. Ela pegou o violão que deixava encostado no canto, olhou para o rosto pálido e sereno de Leonardo e começou a dedilhar uma antiga canção de ninar portuguesa, uma melodia melancólica e doce que falava de mar,
de saudade e de retorno. A mesma que tia Adelaide lhe contara que a mãe de Leonardo cantava para ele quando menino. A voz de Mariana, límpida e carregada de uma emoção crua, preencheu o silêncio opressor do quarto, vibrando não apenas no ar, mas parecendo penetrar na pele, nos ossos e na alma adormecida daquele homem. Dorme, meu menino, que a estrela guia vai te trazer de volta ao lar, cantava ela, fechando os olhos e entregando-se à música, esquecendo-se dos monitores cardíacos e das máquinas de respiração. Foi então que o milagre, sutil e avassalador, aconteceu. O ritmo cardíaco no monitor alterou-se ligeiramente, não um sinal de angústia, mas de reconhecimento. E quando Mariana abriu os olhos, viu uma lágrima solitária e cristalina escorrer pelo canto do olho fechado de Leonardo, trilhando um caminho brilhante por sua face imóvel. O coração de Mariana disparou. Ela largou o violão e segurou a mão dele, sentindo uma eletricidade que desafiava qualquer explicação lógica, e sussurrou com a voz embargada: "Você está me ouvindo? Não está, Leonardo? Você está aí dentro." Na sala de reuniões, Adelaide terminou seu relato, deixando Beatriz e Rogério pálidos, não de emoção, mas de medo, pois se Leonardo estivesse voltando, o castelo de cartas que eles estavam construindo sobre sua tragédia desmoronaria. E a enfermeira, aquela simples Mariana, acabara de se tornar a peça mais perigosa no tabuleiro de xadrez da família Ferrero. A notícia da lágrima de Leonardo espalhou-se como fogo em palha seca pelos corredores da mansão, e, consequentemente, chegou aos ouvidos atentos e preocupados dos conspiradores. Beatriz Ferrero não era mulher de deixar pontas soltas, e a súbita reação emocional do irmão, provocada por uma enfermeira de subúrbio, soava para ela como um alarme de incêndio em meio à madrugada. Naquela mesma noite, em seu apartamento de cobertura, Beatriz contratou um investigador particular com ordens expressas e cruéis: revirar a vida de Mariana da Silva, encontrar cada dívida, cada namorado problemático, cada falha que pudesse ser usada para desacreditá-la e removê-la da mansão antes que ela manipulasse Leonardo ainda mais. "Quero saber até a cor da escova de dentes dessa garota", sibilou Beatriz, tomando um gole generoso de vinho tinto, enquanto visualizava o rosto angelical de Mariana como um alvo a ser destruído. Enquanto isso, na mansão a atmosfera mudara drasticamente. O Dr. Almeida, chefe da equipe médica, inicialmente cético, foi obrigado a admitir que os novos exames mostravam uma atividade cerebral incomum nas áreas ligadas à memória afetiva e auditiva, exatamente nos momentos em que Mariana estava presente. Mariana, alheia às maquinações venenosas que ocorriam fora daquele quarto, intensificou seus esforços, transformando sua intuição em um método de comunicação rudimentar, porém eficaz. Ela percebeu que Leonardo não conseguia falar ou abrir os olhos completamente, mas conseguia exercer uma pressão leve com a mão direita. Um aperto significava sim. Nenhum aperto significava não ou não sei. Passaram-se dias de uma paciência infinita, onde Mariana conversava com ele sobre tudo, desde as notícias do mercado financeiro que tia Adelaide lhe passava escondida, até as trivialidades de sua vida no bairro da Liberdade, criando um laço invisível, mas indestrutível, entre a enfermeira e o paciente. "Eles estão tentando vender a divisão de tecnologia Leonardo", sussurrou ela certa tarde, segurando a mão dele com firmeza. "Sua irmã diz que é para salvar a empresa, mas sua tia acha que é para encher os bolsos deles. Você concorda com a venda?" A mão de Leonardo permaneceu inerte. Um não silencioso e retumbante que fez Mariana sorrir com tristeza e esperança. Ela se tornou os olhos e os ouvidos dele, a guardiã de sua vontade, enquanto seu corpo ainda lutava para obedecer à mente desperta. A virada aconteceu em uma manhã chuvosa, 6 semanas após a primeira lágrima, quando Mariana lia um poema de Fernando Pessoa, sua voz suave competindo com o barulho da chuva na janela. Ela parou de ler, observando uma tensão na mandíbula de Leonardo, um esforço hercúleo que fazia as veias de seu pescoço saltarem levemente, como se ele estivesse tentando empurrar uma montanha com a força do pensamento. "O que foi, Leo?" perguntou ela, usando o apelido que surgira naturalmente na intimidade do cuidado diário. Os lábios dele tremeram,
secos e pálidos, e com um som que parecia vir das profundezas da terra, um ruído rouco e arrastado. Ele formou a primeira palavra. Ah, Guá. Mariana agiu por instinto, umedecendo os lábios dele, mas suas mãos tremiam. De emoção, pois aquela simples necessidade biológica era a prova definitiva de que a consciência havia vencido o abismo. Quando o Dr. Almeida entrou no quarto minutos depois, encontrou Leonardo com os olhos entreabertos, focados no rosto de Mariana com uma intensidade que assustava, um olhar de gratidão e reconhecimento que dizia mais do que 1000 discursos. Mas o progresso de Leonardo não passou despercebido pelos espiões de Beatriz dentro da casa. Um dos enfermeiros auxiliares, pago para relatar tudo, enviou uma mensagem de texto simples e aterrorizante. Ele falou: o pânico instalou-se no acampamento inimigo. Beatriz e Rogério sabiam que precisavam agir rápido, pois um Leonardo falante e consciente significava auditorias, demissões e possivelmente cadeia para quem havia desviado fundos da Fundação Beneficente da Família durante sua NCAE. Eles tentaram barrar a entrada de Mariana, alegando mudança de protocolo e excesso de estímulos. Mas tia Adelaide, como uma leoa velha protegendo sua cria, interpôs-se fisicamente na porta do quarto, brandindo sua bengala e ameaçando um escândalo midiático se tocassem em um fio de cabelo da enfermeira. Ele só responde a ela, decretou Adelaide. Se ela sair, eu chamo a imprensa e conto como vocês estão tentando matar meu sobrinho de tristeza. Foi uma vitória temporária, uma trégua frágil em uma guerra que estava apenas começando. Leonardo, agora capaz de articular frases curtas e mover os braços com dificuldade, começou a entender a gravidade de sua situação. Estava preso em um corpo que se recuperava lentamente, cercado por familiares que desejavam seu fim, e dependia inteiramente de uma mulher que mal conhecia, mas que parecia ser a única âncora de verdade em um mar de mentiras. Numa noite em que a tempestade lá fora espelhava o tumulto em sua mente, ele pediu a Mariana que ficasse após o turno. Por quê? Você? Perguntou ele, a voz ainda fraca, mas impregnada daquela autoridade natural que sempre possuíra. Mariana ajeitou o cobertor, seus dedos roçando a mão dele, e respondeu com a honestidade brutal que o encantara. Porque meu pai dizia que ninguém deve ser deixado para trás, nem mesmo um bilionário teimoso. Leonardo tentou sorrir, uma sombra do sorriso charmoso que estampava capas de revistas, e fez um pedido que selaria o destino de ambos. Preciso que você seja minha voz. Lá fora, eles vão tentar me calar. Você aceita? Mariana olhou nos olhos verdes e cansados daquele homem, viu a vulnerabilidade por trás do poder e soube que não havia volta. Ela afentiu, selando um pacto silencioso que ia muito além da relação profissional. Um pacto de confiança, lealdade e talvez de um amor que começava a florescer. No terreno improvável da tragédia, a tensão na mansão Ferreiro era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Cada corredor parecia ter ouvidos, e cada sombra escondia uma traição. Leonardo, embora sua mente estivesse afiada como uma lâmina recém-forjada, sabia que seu corpo ainda era uma jaula que limitava sua capacidade de contra-ataque direto. Ele passava as manhãs em sessões exaustivas de fisioterapia, rangendo os dentes de dor e frustração a cada passo vacilante, impulsionado pela fúria de saber que Beatriz e Rogério estavam fazendo com sua empresa. Mariana estava sempre lá, não apenas como enfermeira, mas como confidente e estrategista, lendo relatórios escondidos que o chefe de segurança leal, um velho amigo chamado Cardoso, conseguia contrabandear para dentro do quarto. Eles vão anunciar a fusão com o Grupo Avelar amanhã, sussurrou Mariana. Lendo um documento confidencial, é um acordo terrível, subvaloriza a Ferreiro Industries em 40%. Leonardo fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva que ameaçava disparar seus monitores cardíacos. Ele sabia que aquela fusão era apenas uma fachada para lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito dos parentes. Chega de esconder, disse Leonardo, abrindo os olhos com uma determinação fria. Amanhã, eu vou, empresa. Mariana regalou os olhos, protestando que ele ainda estava fraco, que precisava de cadeira de rodas, que o estresse poderia causar uma recaída.
mas ele segurou a mão dela com força. Se eu não for, não haverá nada para recuperar. Você vem comigo? A pergunta não era um pedido de assistência médica. Era um pedido de parceria para a batalha. No dia seguinte, a sala de conferências da Ferrero Industries estava lotada de acionistas e jornalistas, todos esperando o anúncio da fusão conduzido por uma Beatriz triunfante, vestida em um terninho branco, impecável, exalando poder. Quando ela estava prestes a iniciar o discurso, as portas duplas do fundo do salão se abriram, e um silêncio atordoado caiu sobre o recinto. Leonardo Ferrero, sentado em uma cadeira de rodas empurrada por Mariana, entrou no recinto, sua magreza evidente, suas cicatrizes visíveis, mas com o olhar inconfundível do dono que retorna para expulsar os invasores. Peço desculpas pelo atraso. A voz de Leonardo, amplificada pelo microfone que Mariana lhe entregou, tremeu levemente, mas foi clara o suficiente para gelar o sangue de Beatriz. Parece que rumores sobre minha incapacidade foram exagerados. O caos instalou-se. Fotógrafos disparavam flashes cegantes, acionistas cochichavam freneticamente, e Beatriz tentava manter o sorriso congelado enquanto seu mundo desmoronava ao vivo. Leonardo anunciou a suspensão imediata de todas as negociações e a instauração de uma auditoria externa completa, olhando fixamente para a irmã enquanto falava. Após o confronto público, a exaustão cobrou seu preço, e Leonardo quase desmaiou nos bastidores, sendo amparado por Mariana e Cardoso. Precisamos sair daqui, disse Mariana, vendo a palidez mortal dele. Eles são perigosos. Estão desesperados agora. Leonardo concordou. A mansão não era mais segura. Naquela mesma noite, sob a cobertura da escuridão, e com a ajuda de Cardoso e tia Adelaide, eles executaram uma fuga audaciosa para a fazenda da família em Campos do Jordão, um refúgio isolado nas montanhas que Beatriz detestava e raramente visitava. Nas semanas que se seguiram, isolados na tranquilidade das montanhas, longe dos advogados e dos abutres, a relação entre Leonardo e Mariana transformou-se profundamente. Longe dos protocolos hospitalares, eles eram apenas um homem e uma mulher convivendo com suas vulnerabilidades. Ela o via lutar para reaprender a andar sem apoio, a segurar um garfo, a tocar piano com dedos que ainda desobedeciam. Em uma noite fria, diante da lareira crepitante, Leonardo confessou seus medos mais profundos. Não sobre perder o dinheiro, mas sobre ter desperdiçado a vida perseguindo o sucesso vazio, negligenciando o amor e a família que realmente importava. Eu tinha tudo e não tinha nada, disse ele, olhando para as chamas, até você cantar e me trazer de volta. Por que você ficou, Mariana? Quando todos desistiram, Mariana, com o rosto iluminado pelo fogo, revelou sua própria história, a perda dos pais cedo demais, a promessa de dedicar a vida a curar quem sofria e, finalmente, com a voz trêmula, admitiu que não conseguia imaginar um mundo onde ele não existisse. A proximidade física e emocional tornou-se insustentável. O toque profissional da enfermeira deu lugar ao toque suave da mulher apaixonada. Leonardo, sentindo-se vivo pela primeira vez em anos, não pelo poder, mas pela conexão humana, aproximou-se dela. Você me salvou de todas as formas possíveis, sussurrou ele, acariciando o rosto dela com a mão que agora estava firme. O beijo que se seguiu não foi hesitante. Foi a colisão de duas almas, que haviam atravessado o inferno juntas e encontrado o paraíso uma na outra. Um momento de catarse e promessa que selou o destino deles, longe dos holofotes e das intrigas da cidade grande. Mas a paz foi breve. A notícia de que a auditoria revelara fraudes massivas chegou junto com a informação de que Beatriz, encurralada, estava tentando alegar que Leonardo fora sequestrado e coagido pela enfermeira oportunista. Era o momento da escolha final: fugir e viver escondidos naquele amor. Ou voltar e lutar, não apenas pelo império, mas pela honra de Mariana e pelo futuro que queriam construir juntos. Leonardo olhou para Mariana, e ela, sem precisar de palavras, pegou a mão dele e a apertou 2 vezes. Vamos lutar, disse ela. O retorno de Leonardo a São Paulo não foi um ato de vingança, mas de justiça cirúrgica. Armado com as provas reunidas por Cardoso
e com sua saúde restabelecida pela dedicação incansável de Mariana, ele convocou uma reunião extraordinária do conselho, desta vez a portas fechadas, sem o circo da mídia. Beatriz e Rogério, confrontados com documentos que provavam desvios de milhões para contas em paraísos fiscais, encolheram-se em suas cadeiras, a arrogância substituída pelo terror da prisão. Vocês têm duas opções, disse Leonardo, sua voz firme e ressonante, sem qualquer traço da fraqueza anterior: devolverem tudo e saírem da empresa e da minha vida para sempre, ou enfrentarem a Polícia Federal amanhã cedo. A escolha foi óbvia. A família real da Ferreiro Industries foi desmantelada naquela tarde, saindo pela porta dos fundos com nada além das roupas do corpo e a vergonha de sua ganância. Leonardo sentiu um peso sair de seus ombros, não o peso da responsabilidade, mas o peso tóxico de manter aparências para pessoas que nunca o amaram, com a empresa segura e sob nova gestão ética, liderada por executivos de confiança. Leonardo pôde finalmente focar no que seu coração clamava. Ele levou Mariana de volta ao refúgio em Campos do Jordão, não mais como fugitivos, mas como donos de seu próprio destino. Em uma tarde dourada de outono, no mesmo jardim onde ele dera seus primeiros passos sem bengala, Leonardo parou diante de um pequeno gazebo coberto de eiras. Ele não se ajoelhou com dificuldade, mas com a graça de um homem que conhece o valor da humildade. Tirou do bolso uma caixinha de veludo verde, simples e discreta, e revelou um anel que não tinha diamantes gigantescos, mas pedras dispostas no formato da constelação que brilhava no céu na noite em que ele acordara. Eu poderia te dar o mundo, disse ele, com os olhos marejados, mas prefiro te dar a minha vida, a única coisa que realmente me pertence. Mariana da Silva, você aceita construir um novo caminho comigo? Mariana, chorando de alegria, disse o sim mais fácil de sua vida, selando a união entre o príncipe e a plebeia que reescreveram seu próprio conto de fadas. O casamento foi exatamente o oposto do que a sociedade esperava. Uma cerimônia íntima no jardim da casa de campo, apenas com tia Adelaide, Cardoso, a amiga Turiza e alguns funcionários fiéis. Mariana usava um vestido simples de renda e Leonardo um terno de linho claro. E a música de entrada não foi uma marcha nupcial pomposa, mas a melodia suave do violão tocando a canção de ninar que iniciara tudo. A imprensa especulou, inventou fofocas, mas o casal blindou sua felicidade com a indiferença de quem sabe o que é real. Como presente de casamento, Leonardo não deu iates ou joias, mas entregou a Mariana a escritura de um prédio na zona leste de São Paulo, totalmente reformado e equipado. O Instituto Mariana de Reabilitação, um centro de ponta focado em tratar pacientes neurológicos de baixa renda. O sonho que ela sempre tivera, mas nunca ousara verbalizar tão alto. É seu, disse ele, para que você possa fazer por outros o milagre que fez por mim. 5 anos se passaram e a vida no refúgio e na cidade encontrou um equilíbrio perfeito. O Instituto prosperava, tornando-se referência nacional em humanização do tratamento, enquanto a Ferreiro Industries, agora com foco em responsabilidade social, recuperava sua reputação. Em uma tarde de domingo, a casa de campo estava cheia de risos. Tia Adelaide, agora com 85 anos, observava da varanda, satisfeita. No gramado, um menino de 3 anos, Henrique, adotado pelo casal, corria com uma leve dificuldade motora, devido a uma paralisia cerebral leve, mas com um sorriso radiante, perseguindo uma bola chutada por Leonardo. O bilionário, que antes só via números, agora via o universo nos olhos do filho. Mariana aproximou-se do marido, abraçando-o por trás enquanto observavam o menino. Valeu a pena? Perguntou ela, encostando a cabeça nas costas dele. Leonardo virou-se, beijou a testa dela e olhou para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de esperança. Cada segundo de dor valeu a pena para chegar aqui, respondeu ele. Pegando o violão encostado na parede, ele começou a tocar os acordes familiares, e juntos, sob as primeiras estrelas da noite, cantaram a velha canção, não mais para adormecer a dor, mas para celebrar o despertar da vida. E se você também acredita que o amor é a única força capaz de curar o impossível e que nunca é tarde para recomeçar, inscreve-se no nosso canal.
agora mesmo. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes e comente abaixo. O amor cura, para espalhar essa corrente de esperança. Até a próxima história.